você ganhar uma dessas caixas, a gente vai fazer um jogo aqui, tá? Culto dos jovens, a gente vai se mexer. Eu vou pedir para você sair do seu lugar. O jogo é tipo do Silvio Santos. Tá? Mas, oi! Não tem dinheiro, mas tem presente. É o seguinte, eu vou dar 3 dicas. E aí, quem quiser, vem aqui, forma a filinha e você vai ganhar uma caixa se você acertar o que é na dica. Tá bom? É para você sair do seu lugar. Ou então, manda alguém aí da sua fileira sair e vir. Vamos lá, primeira dica da primeira coisa. Vem quando quer. Vai, galera, hoje é dia de vocês serem, tipo, jovens, entendeu? Quando eu faço com eles. Vem quando quer. Segunda dica, faz barulho no telhado. Quem chegar primeiro? Chuva. Chuva! Boa. Vem cá. Tia Bianca, escolhe uma das caixas e fica aqui. Pega uma já pra você. Pega uma e fica aqui. Isso. Vamos lá. Não, fica aqui comigo. Isso. Vamos lá. Segunda. Transparente. Pode chegar, pode chutar. Chega aí. Quem chegar primeiro? Vidro. Não. Água. Não. Vamos lá. Medo. Transparente e medo. Segunda dica é medo. Transparente, medo. Vai. Transparente e medo. Fantasma. Fantasma! Boa, cara. Pega aí uma caixa. Escolhe uma delas. Vamos lá. Próximo. Tem vela, mas não gosta de fogo. Tem vela, mas não gosta de fogo. Tem vela, mas não gosta de fogo. Primeira pessoa que chegar aqui... Barco! Pode pegar, cara. Boa. Vamos lá. Rocha. Rocha é a primeira dica. A primeira dica é rocha. Segunda dica, impulso. Rocha e impulso. Rocha, impulso. Chega aqui, tem que chegar aqui. Me ajuda aí. Sai do lugar só um pouquinho hoje, um exercício. Rocha e impulso. Estilingue. Não. Rocha e impulso. Rocha e impulso. Vai, Bia. Pô. Catapulta. Não. Última. Discípulo. Rocha e impulso. Discípulo. Rocha. Pedro. Pedro. Boa. Escolhe uma caixa. Tá acabando. Vamos lá. Força. Força. Sansão. Força, não. Mostarda. Força e mostarda. Força e mostarda. Fé. Boa. Pastor sabia. Vamos lá. A última agora. Todo mundo tem. Primeira dica. Todo mundo tem. E a segunda dica é barata. Todo mundo tem. Medo. Boa. Vamos lá. Você acha que vai vir coisa boa ou coisa ruim? O que você está sentindo? Coisa boa. Coisa boa. O que você está sentindo? Rapaz, tô com medo. Vai vir coisa ruim. Não sei. Tenho a mínima ideia. O que você... Boa. Eu acho que é ruim. Você acha que é ruim? Você prefere... Porque se for ruim, já está no lucro. Então vamos lá, vou pedir para vocês fazerem um unboxing aqui pra gente. Abre aí pra gente, vamos ver o que tem dentro da sua. Boa, usou a caneta. Esperto. Abre aí pra gente ver o que tem dentro da sua. Mostra pro pessoal, tá? Rapaz, tem uns negócios aqui que o Vitor gosta, eu acho. Um desse aqui. É um Funko Pop. M&M, chocolate. Tem coisa boa. Mostra aí, peraí. Vamos um de cada vez. Chocolate. Oreo, Chips Ahoy. Tem uma camiseta aqui. Ó. Que isso, ó, ganhou uma camisa do Forever Youth, ó. Caraca, essa aqui eu gostei. E aí, vamos lá, você. Chocolate. M&M. Chips. Oreo. E a camiseta. Camisa também, que isso, ó. Mostra aí. Ganhei um Funko Pop. Um Funko Pop. Adesivo. Chocolate. Você, mostra aí pra galera. O que você ganhou? Eu ganhei uma fralda. A fralda aí. Mostra a fralda. Fralda? Você ganhou uma fralda, o que mais você ganhou? O que tem ali? Ah, tem
monte de papel escrito contas para pagar. Conta pra pagar você. Não, o meu é a meia do Natan, eu acho. É uma meia de um garoto do Forever Youth. Exato, é do Natan, deve ser. E mais o quê? Conta para pagar, coisa que a tia já tem um monte. Eu coloquei um chocolate aí no fundo pra vocês, tá? Pode sentar. Obrigado, gente. Obrigado pela participação aí de todo mundo. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 26 ao versículo 33. Mateus, capítulo 14, versículo 26 ao versículo 33. Matthews 14, 26 to 33 verse, okay? Matthews 14, the verse 26 to 33. And I'm gonna ask you to raise up when you found, okay? Quando você encontrar, eu vou pedir para você se colocar de pé, erguendo a palavra de Deus, que é aquilo que direciona a nossa vida, é aquilo que nos traz força e luz. Mateus 14, do 26 até o 36. Mateus 14, do 26 até o 36. E aí, quando todo mundo estiver em pé, eu vou entender que todo mundo encontrou, e aí eu vou poder ler, sabendo que nós todos estamos na mesma página. Amém? Mateus 14, 26 ao 36. Diz assim a palavra de Deus. E os discípulos, vendo, pois, Jesus andar por sobre o mar, eles ficaram apavorados e eles gritaram. Grita aí para mim. Não, o que eles gritaram, Espera aí, vai, vou fazer de novo, vai. Vocês estão lendo comigo, né? Vamos lá. Os discípulos, porém, vendo eles andar por sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram. É um fantasma. E tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, porque sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse, se és tu mesmo, Senhor, mande que eu vá até aí andando por sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, ele gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Espírito Santo, nós queremos te pedir, Senhor, que nesse momento você fale ao nosso coração, que a gente consiga escutar a tua voz, que a gente consiga estar sensível para que a tua voz esteja mais alta do que a minha voz, do que o microfone nesse momento, é o que eu te peço. Amém. 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 Você pode se assentar? Unboxing é o ato de você abrir uma caixa e de mostrar para as pessoas o que tem dentro dessa caixa. Se você fosse pegar a caixa número 2 aqui, você provavelmente ia saber que tinha uma fralda suja ali dentro. Era Nutella, não era sujeira de verdade, não. Você ia ver que tem uma fralda suja ali dentro. E aí, na hora de pegar a caixa, talvez você evitasse a número 2 e a número 5, porque você viu alguém abrindo aquela caixa. O conceito de unboxing, eu não vou explicar para os adolescentes, porque eles sabem o que é você ver vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram, de pessoas abrindo uma caixa. Por que isso é legal? Porque isso é útil na hora de eu me preparar para o que eu quero comprar. Então, por exemplo, eu quero comprar um iPhone, então eu vejo um unboxing de um iPhone e eu sei o que vai vir dentro da caixa. Eu sei que dentro da caixa vai vir um manual de instrução, vai vir um aparelho, vai vir um cabinho, daqui a pouco não está vindo mais nada, né? Antigamente vinha fone, vinha um monte de coisa. Mas você sabe o que esperar. Por quê? Se eu compro, abro a caixa e não tem alguns dos itens que deveriam ter, eu só sei porque eu vi um unboxing de alguém. Porque eu vi uma pessoa abrindo aquela caixa e me dizendo o que tem lá dentro. A ideia geral do unboxing é você preparar aquilo que vai chegar para você. É você ter uma noção do que vem pela frente. É saber
o que te espera para você poder ter um parâmetro de comparação. O argumento que a gente escolheu para o culto de hoje era esse. A vida, ela não tem unboxing. Life has no unboxing. Na ideia de que a gente não tem como saber o que vem pela frente. A gente não tem como saber o que está diante de nós. A gente não tem como saber como vai ser o amanhã, nem como vai ser o daqui a 10 minutos. Mas a gente gasta muito tempo da nossa vida tentando se preparar para o que está chegando. Tentando ver o que está na nossa frente. Mas a vida da gente não tem unboxing. Essa situação que acontece com Pedro, ela é muito rica para a gente. Jesus estava indo em direção aos discípulos e eles estavam dentro do barco no meio de uma tempestade à noite. Eu tenho medo do mar. Eu acho que o mar ele é assustador por si só. Ele tem lugares muito profundos e o mar à noite me dá mais medo ainda. O mar à noite no meio de uma tempestade é sinal de chance de morte. E o medo está ligado à morte. Quando eu falei barata, o próximo era altura, na dica. Porque a gente tem medo de morrer. A gente tem medo do veneno da cobra, a gente tem medo da altura, a gente tem medo do escuro, porque a gente tem medo do desconhecido. Os discípulos estavam ali naquela situação e eles estavam com medo. E aí quando Jesus aparece, o que eles gritam? É um fantasma. É um fantasma. Na lógica de um discípulo, a ideia de ser um fantasma está conectado diretamente ao fato deles serem pescadores. A profissão dos discípulos era ser pescador. Quando você é pescador, você tem história de pescador, não é não? Quem é que gosta de pescar? Eu sei que tem uma galera aqui que gosta de pescar. Hoje em dia você tem história. Naquela época, então, que você não tem televisão, internet, informação, as histórias eram mais assustadoras ainda. Então, no meio daquela tempestade, o que eles veem é um fantasma, é um monstro do mar, é alguma coisa que habita aquele lugar desconhecido. Jesus aparece para salvar eles de uma situação de morte. E o que eles enxergam é uma coisa que eles não entendem. E o que a gente faz quando a gente não entende alguma coisa? A gente tenta entender. Quando a gente vê Jesus andando por sobre o mar e a gente não sabe o que está acontecendo, o que a gente faz é dar um nome para aquilo, é dar um diagnóstico para aquilo. Eu não faço ideia do que é esse homem andando no meio da tempestade, no meio do mar. Isso não faz parte do meu imaginário. Eu nunca vi alguém andando por sobre o mar. Você já viu alguém andando no meio do mar? É muito estranho, é muito desconhecido. E a primeira coisa que a gente faz é tentar entender o desconhecido e diagnosticar esse desconhecido. E afirmar com força. Aquilo ali, gente, é um fantasma. Com certeza, só pode ser um fantasma. Pelo que eu sei, é um fantasma. E a gente vive isso. A gente vive essa expectativa e essa experiência de tentar nominar as coisas que a gente não entende. Nomear o desconhecido, dar diagnóstico para as coisas que não estão no nosso controle. E o que a gente faz? Tem gente que lê signo, né? E aí Mercúrio está retrógrado, né? E aí você sabe que essa semana você vai ter problema no amor. Ou no trabalho, ou é uma boa época para você abrir um negócio. Por quê? Porque eu tento entender como é que vai ser o amanhã, e aí eu jogo ali as cartas, o tarô, o búzios, e tento falar, é assim que a minha vida vai. Eu pego a minha mão e falo, segundo essa linha aqui, ó, você pode morrer. E é por isso que a gente não acredita em signo e nessa lógica, porque isso tudo tenta tirar de Deus o controle das coisas que você não tem. Porque isso tudo tenta tirar de você o controle das coisas que você não tem. Você tenta dizer o que tem que acontecer a partir de uma coisa, de uma crença que se coloca, e a gente está o tempo todo correndo atrás disso. A gente liga o jornal e a moça do tempo fala, amanhã vai chover. A gente sabe que tem que estocar água esse ano, porque esse ano vai ter muito furacão, né? As pesquisas estão indicando isso. Você tem uma ciência para estudar como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser o daqui a pouco. Mas existe um mistério a respeito do amanhã que ele não é nosso. E essa lógica da gente desgarrar do amanhã, ela precisa ser urgente dentro de nós. Eu fui com os adolescentes, com os jovens, para a gente assistir divertidamente 2, Inside Out 2, né, galera? A gente foi lá no cinema assistir esse filme. E a vilã desse filme, se você não viu até agora, eu vou te dar um spoiler. Desculpa. O spoiler é que a vilã do filme vocês já viram o trailer que você sabe que tem a ansiedade no filme, a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você tentar
prever o futuro e tentar dizer o que vai acontecer e as possibilidades que estão diante de nós. E amanhã, como é que vai ser o amanhã? E se não der certo? E se ninguém gostar? E como é que vai ser aquilo que eu não conheço? Como é que vai ser aquilo que eu não entendo? Deus pode estar vindo, cessar sua tempestade. E você, por não conseguir enxergar Jesus agindo na tua vida, você começa a dar outros nomes para aquilo. E você tenta dizer para ele como ele deve fazer as coisas, como deve agir diante daquelas situações. Quando o que a gente precisava era ter fé e fazer 2 leituras, não 3. A gente devia prestar atenção no que está acontecendo agora, no nosso presente, e no que aconteceu atrás. É o que a gente tem controle. Fora disso, a gente não tem controle de mais nada. A vida é super frágil. E às vezes a gente faz planos para o amanhã e o amanhã não chega. Independente da idade, independente do quão bem de saúde você está, o controle do amanhã está nas mãos de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito de um filme muito cabeça, assim. Não sei se vocês já viram, porque é um filme muito cult de pessoas muito inteligentes, chamado Kung Fu Panda. Já viu? E aí o velhinho do filme fala assim: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o agora é uma dádiva e é por isso que se chama presente. Acho tão bonito isso, porque a gente vive no agora de presente. O que o Isaac falou, hoje é aniversário do David, ele fez aqui, não sei, ele falou baixinho, mas ele falou, eu estaria comemorando meu aniversário. E amanhã é aniversário do Isaac. Olha que dia legal aí para o Forever Youth, um monte de aniversário acontecendo. Outro dia foi aniversário do Felipe. Então, assim, dar de presente, receber presente é sempre bom, porque a gente tem alguma coisa para fazer com o nosso agora. A gente, às vezes, está antecipando tanto o amanhã, que a gente deixa de viver o hoje. A gente está sempre esperando o que vai chegar, né? E aí, quando vai chegar o meu salário, que vai chegar hoje é que dia? Hoje é dia 30, não, já recebi agora, então faltam 15 dias para o próximo salário. E quando o próximo salário chegar, as coisas vão dar certo, porque no Natal as coisas vão ser mais legais. Porque quando eu for promovido, e eu estou sempre antecipando as coisas, porque eu não quero viver o que está acontecendo aqui comigo, e eu não quero usar Jesus para ser o meu guia do que está acontecendo. Quando você deixa a ansiedade tomar conta do seu amanhã, o que você está falando é, Jesus, sai do jogo, porque eu quero dizer o que vai ser, eu quero cuidar, eu quero tomar a frente desse barco. E aí entra esse personagem que é Pedro nessa história. E Pedro, eu acho ele injustiçado, e eu estou aqui para defender Pedro. Estou aqui para ser um advogado de defesa, defensoria de Pedro. Se você pudesse me dizer de 0 a 10 qual é a força da tua fé, que número você daria? Não precisa me responder, mas pensa aí. 0 como nenhuma fé e 10 como muita fé. Qual seria o número aí? Você fala assim, Pedro, talvez a gente botasse o que para ele? 2? 1? Porque se o próprio Jesus falou, homem de pequena fé, homem de pouca fé, é porque ele tinha pouca fé, né? Nessa lógica. Mas o que acontece com Pedro e o que me pega nessa situação é que Pedro faz uma coisa que eu acho que eu nunca teria coragem de fazer. Pedro toma uma decisão que eu acho que você precisa de muita fé. E eu queria te convidar a ler esse texto de um outro jeito, sem olhar de cima para Pedro, sabe esse olhar de, que homem de pouca fé, que vacilão Pedro, né? O cara estava ali com Jesus, se fosse eu no lugar de Pedro, eu tinha ali sambado no mar ali, né? Dado uma estrelinha, porque eu estaria tão confiante, porque Jesus estaria diante de mim. Só que Pedro faz uma coisa que eu acho muito corajosa, que é mais corajosa do que andar por sobre o mar, que é sair do barco. Opa! Sabe essa lógica de você sair do barco e pisar no que você não conhece? Como é que faz isso? Imagina, você está dentro de um barco, e esse barco está balançando, porque tem uma tempestade, está escuro, tem vento acontecendo, e o cara, ele pisa na água e vai? Eu acho que você precisa ter muita coragem, cara. E quando todo mundo grita e fala assim, isso é um fantasma, e Jesus responde, não gente, eu não sou um fantasma, eu sou Jesus, Pedro vira e fala assim, se você é Jesus mesmo,
então me faz andar por cima das águas com você. O que Pedro está falando é, eu não acredito que você tem poder para andar por sobre as águas. É? Não. O que ele está falando é, se você é Jesus, porque o meu Jesus, ele é capaz de andar por sobre as águas e me fazer andar com você. Se você é Jesus, você me faz andar com você. Não acho que Pedro está questionando o poder de Jesus, ele está reafirmando o poder de Jesus e está falando que se aquele fantasma que está ali é Jesus, me faz andar contigo. Porque eu acredito que o meu Jesus tem poder de andar por sobre o mar e me fazer andar com você. Tanto que ele, de maneira tranquila, e a narrativa de Mateus ela é até banal. Eu acho banal. Mateus vira e fala, e Pedro foi... Não, peraí, vamos lá. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Não é? Ele fala como se ele tivesse feito qualquer coisa. E Pedro desceu do barco e pisou no mar. Caramba, Pedro saiu do barco e andou por sobre o mar. Eu admiro muito a fé de Pedro. Porque ele saiu do barco e ele pisou no mar. Mas qual foi o erro de Pedro? Aonde Pedro teve a sua fé balizada pelo mínimo, pelo pouco, pelo pequeno? O que aconteceu no meio desse caminho que fez Pedro afundar e perder a fé? Porque eu estou argumentando aqui com você que o cara acreditava em Jesus, que o cara tinha fé em Jesus, que o cara estava dizendo que tinha fé na messianidade daquele homem que estava andando por sobre o mar, e ele foi, ele pisou por sobre as águas, ele começou a andar no absurdo, no impossível, no que não faz sentido nenhum, ele começou a andar ali. Mas o erro dele, e o que a palavra de Deus fala para a gente, é que o erro dele é que ele pay attention in the wrong thing. Ele presta atenção na coisa errada. E Pedro, reparando na força do vento, começa a afundar. Pedro sai do barco, ele pisa na água, olhando para Jesus. Pedro dá o primeiro passo, olhando para Jesus. Pedro começa a viver o milagre dele, olhando para Jesus. Mas no meio desse caminho, Pedro começa a prestar atenção em como aquela situação era absurda para ele. Em como não fazia o menor sentido ele está andando por sobre o mar no meio de uma tempestade. Ele começa a olhar para a força do vento e falar assim, meu Deus, isso aqui não é legal, isso aqui não dá certo, isso aqui é perigoso, eu posso morrer, isso que eu estou fazendo é um milagre. Pedro começa a dar moral e atenção para o problema e não para a solução do problema. Quando a gente fala do amanhã, quando a gente fala do unboxing, quando a gente fala da lógica da gente não conseguir controlar aquilo que vai acontecer, eu estou falando da gente olhar para Jesus e parar de olhar para as coisas que podem dar errado. Eu depois vou mandar não sei como eu vou fazer isso, mas depois eu mostro isso para vocês, mas eu preparei um videomapping aqui para essas caixas. E eu passei a semana inteira aqui na igreja, mapeando cada caixa. E deu tudo errado hoje. A internet caiu no começo do culto, desconfigurou todos os projetores, eu fiquei no meio do culto tentando arrumar as coisas e não deu certo. Até tem mais ou menos umas caixas aqui mapeadas, mas não deu certo o que eu tinha planejado. Eu fiquei nervoso, fiquei angustiado, fiquei ansioso, porque não tinha dado certo. Minha esposa me abraçou e falou, respira, se acalma. E eu parei e pensei, eu vou falar sobre isso, e eu estou fazendo tudo errado. Eu estou reparando na força do vento. E não estou conseguindo viver aquilo que Deus me deu durante essa semana para eu falar. O desafio da gente é parar de olhar para a força do vento. Quando a gente conta um desafio para alguém, a gente sempre descreve com muita força e com muito detalhe a força do vento. O que pode não dar certo. Porque você não faz ideia do meu problema, meu irmão. O meu problema é muito grande. O meu problema é desse tamanho. O meu problema, ele não cabe, ele não tem solução. O meu problema é muito gigante.
E se eu só presto atenção na força desse meu problema, eu começo a afundar. Se eu perco os meus olhos dos olhos de Jesus, eu começo a afundar. Então, se eu puder te dizer uma coisa nessa manhã e você guardar no seu coração, magnetiza o seu olhar no olhar de Jesus e para de prestar atenção na lógica das coisas. Para de prestar atenção na força do vento. Para de prestar atenção no que pode dar errado, nos problemas que estão batendo na sua porta e começa a prestar atenção na solução. E essa solução é Jesus, porque para Ele não tem problema, para Ele tem oportunidade da manifestação da glória dEle na tua vida. É nisso que eu creio. É nisso que eu preciso viver. É botar a ansiedade para debaixo do tapete e conseguir deitar no meu travesseiro e dormir, porque eu sei que quem controla a minha vida é Deus, não sou eu, não são as coisas que eu quero, não são as coisas que eu desenho para o meu amanhã, não importa o quanto você tenha investido em Bitcoin, não importa enquanto você tenha trabalhado no seu emprego para conquistar uma coisa lá na frente, a gente faz isso porque a gente é organizado, mas quem controla a nossa vida é Deus e ponto final. Quem faz a gente andar por sobre o mar não é nenhuma tecnologia, não é nenhuma segurança e não é a força do teu braço. É Jesus. É só Ele que tem o poder de fazer isso. E sabe o que me impressiona? É que quando Jesus segura e olha para Pedro, Pedro responde: Jesus, me salva. Jesus, salva-me. Pedro pode ter uma fé pequena do jeito que você achar que ele tem. Mas quando as coisas começaram a dar errado e ele começou a afundar, ele não gritou para quem estava no barco, ele não pediu para os amigos dele, ele não pediu para as coisas dele, ele não falou: ei, me dá uma boia. Ele olhou para Jesus e ele falou: Jesus, me salva. E Pedro reanima e reacende em mim a esperança de que quando eu estiver com tudo dando errado, e que quando eu estiver prestando atenção na força do vento, quando eu estiver esquecendo de Jesus no fator do meu planejamento, do que vai acontecer e da caixa que eu vou abrir, eu sempre tenho a oportunidade de gritar: Senhor, me salva. Me salva dessa angústia, me salva dessa ansiedade, me traz alívio, me traz resgate, porque eu preciso da sua mão, Jesus. E Jesus responde para Pedro assim: Pedro, que pouca fé. Mas eu posso te dar um outro sentimento a respeito dessa frase de Jesus? Fé é você acreditar. Às vezes a gente conecta a fé só à messianidade de Cristo, porque é isso que leva a gente para o céu, né? É isso que é a salvação, é crer no Senhor Jesus como nosso Salvador, e isso é fé. Mas a gente tem outras experiências de fé. Porque Pedro, quando ele presta atenção na força do vento, o que ele começa a avaliar é o quanto ele não deveria estar ali. É o quanto ele não era digno de estar vivendo aquela experiência. É o como a força do vento era maior do que ele. Pedro sabia que a força do vento era menor do que Jesus? Sabia. Ele afirma isso. A fé de Pedro em relação à messianidade de Jesus, de que Jesus é de fato Deus, ela estava íntegra em todo o tempo dessa história. O que Pedro começa a questionar no meio do que está acontecendo ali é sobre a fé que ele coloca nele e na experiência dele conquistar as coisas. Eu escuto Jesus falando para Pedro: Pedro, você tem pouca fé em você. Você acredita pouco em você, cara. E quando Jesus ele vai embora da terra com o seu corpo físico, ele vira e fala assim: eis que vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. E a gente tende a ler a Bíblia e a experiência de Jesus como se Jesus fosse alguém que fez o topo, o máximo, e que não tem como a gente vivenciar essas experiências de Cristo. Que não tem como a gente andar por cima da água da piscina, não tem como a gente ver mortos ressuscitando, não tem como a gente ver doentes sendo curados, não tem como a gente ver casos sendo aprovados, não tem como a gente ver pessoas... É como se não desse, porque eu não sou Jesus. Então, talvez, se Jesus se materializasse aqui na frente de todo mundo, na praia, num barco, e eu perguntasse para vocês assim: ei, você, Sofia, ei, você, Davi, ei, você, Tyler, você acredita que Jesus consegue andar por sobre o mar? Talvez todos vocês me respondessem: sim, eu acredito. Mas se a pergunta fosse: você acha que você consegue?
Você acha que a sua relação com Ele faz você andar por sobre o mar? A sua fé no fato de que você é filho amado de Deus, ela está firme? Porque não importa nada que você conquiste, não importa o dinheiro que você conquiste, não importa os prêmios que você conquiste, se você não tiver uma plena certeza de que você é filha e filho amado de Deus, você vai ser vazio para sempre, e você vai ficar tentando preencher esse vazio que existe dentro de você, tentando reafirmar o tempo todo com as outras pessoas coisas que não são importantes, mas que vão virar importantes, porque esse vazio não está preenchido com a plena certeza e com a plena fé de que você é filho amado de Deus e de que você é filha amada de Deus. Então não importa quem te ame, não importa quem te valorize, não importa se você tem um cargo importante, se as pessoas estão te aplaudindo ou não, o que importa é que você sabe que você é uma filha amada de Deus e que na hora que tiver a tempestade acontecendo, Ele vai olhar para você e vai falar: vem viver comigo o sobrenatural, vem viver comigo aquilo que eu tenho para você. Eu só preciso que você entenda que você é meu filho amado. Amém. Que se eu estou no barco, amigo, relaxa, confia, tira a mão do controle, deixa Jesus assumir esse controle. Porque quando Pedro volta para o barco, sabe o que Jesus faz? Jesus acalma a tempestade. Se eu sou Pedro, eu falo assim: pô, Jesus, tu podia acalmar a tempestade antes de eu descer do barco, né? Porque assim, olha o grau de dificuldade que você me botou ali. Caramba, eu tive que andar por sobre o mar no meio de uma tempestade. Se você podia acalmar o mar, estalando o dedo igual tu fez agora, por que tu não fez antes? Sabe por que ele não fez antes? Porque o último versículo do texto que a gente leu afirma que todas as pessoas que estavam no barco reconheceram a glória de Deus através do que aconteceu na vida de Pedro naquela hora. Às vezes a gente vive tempestades na nossa vida que servem para fortificar a nossa fé, que servem para testemunhar para as pessoas que estão no teu barco, para as pessoas que trabalham na sua empresa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha, que Jesus é o Senhor que faz a gente andar por sobre o mar, no meio da tempestade, no meio da doença, no meio do desemprego, no meio daquele não que precisava ser um sim, no meio daquilo que estava muito difícil. Eu quero dizer para você nessa manhã que se você está com medo de dar esse primeiro passo em direção a Jesus e de caminhar com Ele, como aquele que faz as coisas acontecerem, não tenha medo. Não tenha medo da tempestade. Toda dor é oportunidade da gente manifestar a glória de Deus para as pessoas que estão no nosso barco. Eu queria orar com você nessa manhã. Queria pedir para Deus estar fortalecendo a nossa fé. Não nele. Nele também. Mas não só nele. Mas a nossa fé é em nós. A nossa fé é de que nós somos filhos amados e amadas de Deus. Que existe a possibilidade da gente andar por sobre o mar na hora que a gente tiver a coragem de dar o primeiro passo. Espírito Santo de Deus, eu não sei o que está dentro do coração de cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Mas você nos conhece. E eu te peço, Jesus, que nesse momento, que nessa manhã você olhe nos nossos olhos e que a gente estabeleça uma relação de fé, uma relação de confiança e que você nos ajude a vivenciar aquilo que você tem para nós. Às vezes a gente se apega à força do vento. Às vezes a gente se apega àquilo que pode dar errado, aquilo que pode nos machucar, aquilo que tem nos machucado, aquilo que tem nos ferido, aquilo que tem nos apertado, aquilo que tem tirado o nosso sono, Senhor. Às vezes é muito mais fácil a gente colocar a nossa atenção só nisso, só no que pode dar errado, só no que pode nos matar, porque a tempestade mata.
O mar escuro mata. O frio mata. Mas aquele que nos salva, Ele está presente aqui nesse lugar. E nós queremos nessa manhã olhar para Ti, Jesus, e gritar: nos salva, Senhor. Nos salva de nós mesmos, nos salva desse nosso desejo desesperador de controlar o que vem. E nos faz viver o que está aqui diante de nós. Não permita que a gente não te enxergue, que a gente ache que é um fantasma, quando na verdade é a Tua mão tentando nos ajudar, tentando nos socorrer. Que Tu és o nosso castelo forte, Senhor, refúgio e fortaleza, descanso na tormenta. É isso que eu te peço, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa alma, fortalece o nosso amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus.